Olá, pessoal! Estou aqui novamente hoje no programa Vidas e Profissões ao vivo para conversar com um excelente profissional da nossa região, que é especialista em gestão de pessoas, que é o Djalma Moraes. E essa é mais uma entrevista da série Mercado de Trabalho e hoje vamos conversar sobre as novas profissões que estão surgindo nesse ano, né, ao longo aí de 2020. Vamos conversar também um pouquinho sobre algumas tendências no mercado de trabalho. E caso você tenha alguma curiosidade, fica à vontade para colocar aqui nos comentários. Eu tenho certeza que ele terá o maior prazer em respondê-los. Opa, tive um probleminha aqui. Voltou. Vamos lá. Alô. Oi, Vera. Sejam bem-vindos. Muito obrigada por estarem aqui nos assistindo. É sempre um prazer recebê-los aqui. Oi, Beatriz. Olá, tudo bem? Tudo bom? E você? Como é que tá? Tudo bem. Aqui para mim ainda não está aparecendo a sua imagem. Vamos tentar, porque agora que consegui conectar com você, já acessei aqui para a imagem ao vivo. Vamos ver o que falta aqui, tá? Tá Tá. ouvindo o som bem? Sim. Sim. Eu não sei se é problema do celular ou o que que é, mas a gente vai acertando no meio do caminho, pode ser? Vamos tentar ver se a gente consegue Pode. achar imagem aos pouquinhos, tá bom? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? A gente está fazendo um teste aqui para ver se consegue começar a entrevista. Ao vivo é assim mesmo. Ah, perfeito. Olá, Beatriz. Aê, agora eu tô Agora te vendo. sim, Deu agora sim, certo. agora sim. Né? A Ai, conexão tá lenta, acho que é isso. Né? Aqui em casa assim. também. E com a Fala. chuva, às vezes dá uma queda mesmo, tem algumas oscilações e às vezes tem muitas pessoas online, então acontecem esses imprevistos Isso, mesmo. isso. Mas eu Acabei de estou muito perder todo um feliz que deu trabalho. certo. Eu também estou feliz, estava ansioso aqui para a gente começar, né? E preocupado. Eu falei, será que eu fiz alguma coisa errada? Porque não consigo entrar. Ah, é só ter paciência que as coisas andam, né? Sim, com certeza, com certeza. O É, importante é não desistir. isso, verdade mesmo. Tô vendo que tem gente Djalma, a gente tá... conhecida já aí. Pois é, o pessoal tá aí Ó, já, a Vera, o oh, que maravilha. Paulo. Beleza, que Então, beleza. já fiz uma introduçãozinha sobre o assunto que a gente vai Oh, conversar beleza. hoje, né? Mercado de Aham. trabalho, com foco nas novas profissões. Sim, E sim. antes da gente conversar sobre esse assunto, eu queria primeiro que você se apresentasse aqui para o pessoal. Oh, olá, boa tarde, né? Quase, já é boa noite praticamente, né? Que tanto de chuva escureceu tudo, né? Sou Djalma Moraes, tenho formação em psicologia, sou licenciado em psicologia. Me dediquei uma boa parte do tempo com a psicologia organizacional, área de treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, né? Fiz formação em coaching, né? Uns anos atrás. Depois fiz formação, aliás, antes já tinha feito formação em jogos cooperativos, né? E na busca de autoconhecimento, fazer também uma especialização em teologia messiânica, né? Conhecer a história das religiões, conhecer o que movimenta os povos a buscarem uma elevação não só espiritual, mas material, né? Que é uma coisa constante para mim. E recentemente fiz uma formação em DISC, né? Fora outras coisas que a gente vai fazer no meio do caminho. Atualmente eu sou um consultor nessa área de RH, mas também professor de gestão de pessoas na FATEC. Bacana. É Né? bom para o pessoal se situar, né? Entender um pouquinho aí a Sim, sim, respeito do contexto, do know-how do sim. profissional. Às vezes tem até alguma
alguma dúvida ou curiosidade, né? Sim, sim, Então já sim. fica à disposição para vocês que estão nos assistindo entrarem em contato aí com o Djalma, Uhum. caso tenha alguma curiosidade com relação a esse tema Sim, que a gente sim. vai abordar hoje, né? Que é muito interessante, Beleza. tem tudo a ver com o RH, né? Extremamente atual, né? Extremamente presente, principalmente, né? Principalmente nesse Pois momento é. agora. E, Djalma, o que motivou a sua pessoa a escolher essa profissão, né? A atuar nessa área de gestão de talentos? Desde cedo, pessoas que tinham lá um talento bacana, uma estrutura bacana, mas que muitas vezes eram muito incompreendidas, né? E vi que também, durante esse período todo, né, eu sempre fui muito curioso com isso, uma relação com as lideranças que muitas vezes não era aquela relação de crescimento, era de dominação. E aí, com o tempo, eu fui estudando, fui estudando, fui vendo algumas coisas, lendo muito material importante, né, me aprofundei em inteligência emocional, lendo lá o Daniel Goleman bastante, né, e outros autores também, né, e vendo como eles consideravam muito difícil as pessoas desabrocharem de acordo com seus talentos, se fora os demais não compreendiam, não entendiam exatamente aquilo. E aí, a partir de 2008, né, quando começou aquela história toda de crescimento, tal, veio a estouro da economia nos Estados Unidos, e começou a se falar em apagão de talentos, eu fui metendo mais a cabeça, fui entrando mais a fundo, e vi que, assim, formação técnica todo mundo tem, mas muitos não associam a sua habilidade com a formação técnica. A pessoa faz qualquer formação e não usa o seu domínio, né, a sua facilidade de fazer as coisas nesta profissão, ou não vai buscar uma profissão que case com isso, né? E aí surge aquele ato, poxa vida, será que eu sirvo ou não sirvo para fazer o que eu estou fazendo? Eu até faço bem, poderia fazer melhor, mas por que não acontece? E aí a gente começa a mergulhar. E nesse meio de caminho surgiu a oportunidade em 2011 de dar aula na pós-graduação lá no Unimonte, em gestão de talentos, né, onde eu pude me aprofundar mais ainda, porque eu lidava ao vivo, né? Antes eu só estudava. Aí eu passei a lidar ao vivo com talentos, gerentes de banco, pessoal de liderança de grandes empresas aqui da região, ouvir suas angústias, né? Então eu vejo que assim, é um ramo que nunca ele vai cessar. Tem sempre alguma coisa a aprender, tem sempre algum desafio surgindo, principalmente na atualidade. E o mais importante, tem sempre alguém procurando um caminho para poder saber o que tem, o que pode oferecer e quais os instrumentos que tem para isso. Com certeza, né? Essa área é fascinante, né? E Apaixonante. acompanhar assim, o desenvolvimento das pessoas é tão gratificante, né? Tão Muito, gostoso. muito, muito. Muito Ainda bom. mais quando você faz uma linha do tempo, né? Uma pessoa que você conheceu alguns anos atrás, que participou de um treinamento, que teve lá um atendimento de coaching, teve uma mentoria, alguma coisa do gênero, e você encontra essa pessoa tempos depois, assim, brilhando, essa pessoa feliz, você encontra essa pessoa se realizando, não tem preço. Não tem mesmo, né? É verdade. E tendo em vista toda essa experiência nessa área profissional, e alguns aninhos, né, já que somam todo um conhecimento, qual que é a sua visão com relação ao mercado de trabalho? O que esse termo representa para você? Olha, a coisa ela vai ter uma configuração diferente, né? Porque antigamente você falava em mercado de trabalho e associava com mão de obra. Mão de obra, na realidade, era trabalho braçal. E nós tivemos uma migração muito interessante com o passar do tempo para a questão mais intelectual do trabalho, né? E com a entrada da tecnologia, você começou a ver que você tem acesso mais rápido a algumas coisas, você tem instrumentos que permitem fazer esse trabalho de maneira mais rápida, mais eficiente, mas você também tem um sistema de controle também muito mais eficiente. Então é como se você tivesse, vamos pensar assim a grosso modo, você tivesse
filtrando alguma coisa. Então, o que não serve, você tira. E a tendência, nesse mundo VUCA que a gente fala, né, que as coisas mudam muito rápido, é você ter uma transformação desse mercado de trabalho cada vez mais para a área intelectual. Você ter, tá certo que a área operacional ela não vai acabar tão já, mas as profissões elas vão evoluir muito. Eu já estou estudando isso, a questão do trabalho mais intelectual, principalmente usando as competências socioemocionais, que é essa capacidade que as pessoas têm de se relacionarem, essa capacidade de ter resiliência e tal. Por quê? Os desafios eles serão maiores porque você vai ter um grande contingente de mão de obra disponível no mercado, porque muita gente está fora. Estamos começando a conviver mais com o trabalho remoto, que era uma coisa que algum tempo atrás algumas empresas tinham, mas a maioria ainda não entendia. Estamos começando a conviver com uma quebra da economia em que a recuperação vai ser lenta, né? Só que assim, vai ser lenta, mas de um jeito diferente do que era, né? Porque assim, vai ter que ter mais foco, vai ter que ter mais direcionamento, algumas linhas de produtos vão deixar de existir porque elas são muito caras e não dão retorno, alguns tipos de serviços eles vão ter que sofrer alguma transformação, né? A questão da... Nós já tivemos uma mudança na legislação trabalhista, talvez até as jornadas elas sejam modificadas. Atualmente já estão forçando, né, a área do comércio a trabalhar em horário reduzido, né? Muitas empresas fecharam e muitas ainda nem entraram na era digital, ainda não fazem seus deliveries, não trabalham, né? Então, assim, nós estamos num momento que é uma grande incógnita, mas nós já temos alguns instrumentos que nos permitem lidar com essa incógnita. Então, quando a gente fala em mercado de trabalho, eu vou falar outra coisa, a questão das oportunidades que surgirão, né? Já há alguns anos atrás havia uma discussão com relação à pejotização, ou seja, as empresas que teoricamente terceirizavam suas áreas, né, de uma forma um tanto não legal, lembra da época das cooperativas de trabalho, essas coisas. O que eu percebo agora, inclusive algumas discussões de grandes empresas ou mesmo de revistas que lidam com essa área, é uma discussão de como poderá ser feito o trabalho daqui para frente, principalmente com a questão de que o trabalho remoto ele também trouxe alguma satisfação para quem o pratica. Porque ele tem duas coisas, ou você ama ou odeia, né? E algumas pessoas se adaptaram muito bem com esse trabalho, né? Eu acabei lendo isso agora no site, achei muito interessante. Algumas pessoas se adaptaram bem, algumas empresas acabaram se dando bem com isso. Hoje você tem como mensurar as horas trabalhadas, você tem como mensurar tudo isso, que você tem toda uma série de aplicativos que permitem isso. Agora, como esse profissional, né, ele vai se preparar para lidar com um mundo em que a realidade ela vai estar um pouco diferente. O primeiro impacto, quando eu abrir realmente, vai ser o que eu vou fazer agora? Porque eu estava fazendo 3 meses num tipo de trabalho, agora eu vou voltar para o anterior, mas como é que vai ser? Né? A grande incógnita. Agora, o que eu vejo é assim, algumas coisas elas vão continuar como estão, porque assim, tem coisa que você não muda rápido. Mas a questão da percepção do valor do trabalho, a percepção das horas trabalhadas, produtividade, isso tende a mudar gradativamente. Nós precisamos sair da idade da pedra do Brasil e entrar na idade da luz. Né? Por que idade da luz? Nós ainda temos pessoas que acreditam que você só trabalha se estou vendo você. Nossa, Né? Pior que é verdade. Muito. E outra coisa também, né, é a questão de todos nós, todos, né, em geral, voltarmos a gostar de estudar, de aprender, né? E aprender a desaprender. Tem coisas que realmente já não vão servir mais, né? Já não estão servindo. Né? Tem que fazer uma limpa no guarda-roupa, ficar com o que é necessário para iniciar a nova fase. Depois a gente adquire mais algumas coisas. Agora, o que eu preciso exatamente para poder encarar? Né? Como é que eu volto ao mercado de trabalho com aquilo que eu já sei, mas espera aí, o que, que o mercado pede hoje? Né? Quais são as oportunidades que eu tenho hoje de usar? Né? Eu acredito muito que a área de consultoria, assessoria e mentoria pode ter um crescimento muito grande. Vai ser necessário, porque assim, vamos estudar nossas formas de fazer as coisas. Vamos repensar a maneira de prestar serviço, de produção, vamos racionalizar, é melhor isso, né? Talvez vamos ganhar menos agora, teoricamente, as empresas, as pessoas ganharem menos, mas isso pode ter um crescendo daqui para frente. Que realmente a economia não vai crescer rápido, isso é real porque o mundo inteiro parou. Né? E tem muita demanda reprimida de algumas coisas. Já tem áreas, eu vou até falar para você, tem áreas que já estão gritando, contratando bastante, eu estou acompanhando isso já. Área fiscal, área contábil,
né? Muita gente sendo chamada, né? Analista fiscal, gerente para a área contábil, bastante. Né? Isso no país inteiro. Porque para entender essa nova realidade, você vai ter que ter gente que lide, né, com essa questão burocrática. Isso assim é um olhar que eu estou tendo nas últimas semanas, de acompanhar, de ler os sites, de ouvir as notícias, saber da área de economia e tal. Então, tenho sentido isso, um pulsar muito grande desta área, né? Assim como a gente sabe que a construção civil teve uma retração, daqui a pouco começa de novo, né? Então, a busca de engenheiros, a busca de arquitetos, a busca desse pessoal para fazer projetos, né? E eu acho que nós estamos entrando num mundo, não vou dizer que é um mundo novo, é como se a gente tivesse comprado uma roupa nova e vamos precisar fazer alguns ajustes. Nossa, Esse é o olhar que eu tenho, vou ter que fazer alguns ajustes. quantos ajustes, né, Djalma? Nossa, muitos, muito, muito. Ai, gente. Positivamente, é claro, viu? Uhum. Positivamente. Até E, falando com você, enquanto você pensa, me lembrar bem, eu vi um negócio hoje de manhã que me acendeu. Eu estava assistindo o Globo Rural e vi o pessoal que está plantando um tal de mogno africano, né, lá no Pará, lá em Rondônia, e é assim, interessante. É uma planta que leva 20 anos para poder ser colhida. 20 anos. E os caras já estão investindo, já tem gente investindo há muito tempo. Não tem linha de financiamento para poder plantar, porque seria uma planta para floresta, né? Então reflorestar algumas áreas, com isso não tem. Mas dois irmãos que lidavam com a área de tecnologia no Rio de Janeiro compraram terras lá na região do Pará, numa área do Pará muito desvalorizada, assim que as terras não eram muito boas, e que o mogno se adaptou muito bem. E aí o que eles fizeram? Começaram a plantar já pensando daqui 20 anos, olha só, já pensando olha daqui só. 20 anos, começaram uns 5 anos atrás, já pensando daqui 20 anos, já estão consorciando a plantação com mata nativa, com outras culturas mais próximas para a criação de gado, essas coisas todas estão. Mas, ao mesmo tempo, olha só que interessante, eles empregaram uma pessoa para limpar a piscina da fazenda e conversando com o cara, que era um venezuelano, perguntaram o que ele fazia na Venezuela. Este cara construía máquinas agrícolas pequenas para pequenos produtores. E aí o cara tinha um projeto, uma máquina para plantar esse mogno. Meu Pois os dois Deus. desenvolveram uma máquina, essa máquina só tem lá. Desenvolveram uma máquina que planta, mais ou menos, por hora, 1.000 mudas. Uau. Enquanto uma pessoa planta 300 mudas, ele planta 1.000 mudas por hora. Tá? Uma máquina interessante, puxada por um trator, com um sistema muito simples. Usou um projeto igual no engarrafadora de bebidas. E aí que eu digo para você, neste momento, algumas ideias interessantes vão surgir e você vai reunir para concluir essas ideias pessoas que às vezes você nem sabia que conheciam determinadas coisas. É um momento de empreender, é um momento de abrir a mente para novas coisas, né? As novas oportunidades, eu nem falo em mercado ou negócio, as novas oportunidades, eles vão juntar pessoas de áreas diferentes. Você vê dois caras de tecnologia entrando na agricultura, projetando máquinas, né? Porque eu acho que é isso, a grande capacidade do ser humano é de se adaptar, né? De buscar saídas. E nós temos que investir nisso. Ao invés de pessimismo, falar, não, nós já vivemos períodos muito piores. Muito piores. Economia fechada, a gente não tinha indústria automobilística de ponta, não tinha nada. E os caras faziam carro, faziam Puma, faziam, né? Um monte de carro que está aí até hoje, Gurgel, essas coisas todas, né? A gente já fazia carro elétrico. Em 1973, a gente já tinha projeto de carro elétrico. Só não foi para Uhum. frente por uma infinidade de coisas, mas já tínhamos projeto. Então, assim, acho que nesse momento agora vai começar a pipocar algumas coisas e gente empregando gente em coisa que ninguém imaginava que desse certo. Acho Isso que não é sorte então mesmo. Fala. eu ia fazer uma pergunta que acho que nem precisa mais, que era com É. relação a como era a sua visão com relação ao mercado de trabalho antes da pandemia e depois. E acho que você respondeu praticamente, né, a respeito quando comentou, né, a partir de agora as pessoas vão passar a se unir, né, o mercado de trabalho não vai ser mais só aquela relação, tipo, emprego, colaborador, vão ser Não, parcerias e percebendo, né, dando mais valor para que o conhecimento que a pessoa tem, a polivalência dela, no caso, seja sim, realmente útil para alguma sim, finalidade nova, né? Alguma oportunidade, enfim.
Sim, Então, sim. acho que é mais ou menos isso, né? Olha, concordo com você. Eu acho que uma coisa que é importante também, e a gente agora acho que vai ficar mais consciente, é a busca do autoconhecimento. Entende? Nossa. Porque durante muito tempo, nos últimos 40 anos, a gente via assim, uma ideia de que a empresa tinha que dizer o que eu tenho que fazer. A empresa tem que me dar treinamento, eu tenho que ir para uma empresa que me dê um curso de inglês. Não, peraí, eu tenho que ser dono do meu conhecimento, porque às vezes não vão me dar emprego e eu vou gerar emprego. Entende? E a gente está vendo isso. Pessoal desenvolvendo alimentação para entregar delivery, você está vendo pessoas que estão solucionando problemas. Hoje de manhã eu estava pensando uma coisa, foi gozado, né? A gente às vezes não dá muito valor, mas o pessoal de manutenção de computadores deve estar tendo trabalho pra caramba. Deve ter gente, sabe, chamando, né? O conserto de Marketing celulares. digital, né? Tá tendo uma demanda Isso, alta agora demanda também. alta, né? O pessoal dando consultoria ou mesmo assessoria para o pessoal poder fazer vendas pela internet ou às vezes até preparar suas lives, né? Então, assim, está começando a aparecer um monte de coisas que por enquanto estão germinando, elas não estão ainda no auge. Mas quando começarem a ter o retorno, né, os contratantes começarem a ter retorno, já começam a procura maior. Porque a gente vivia antes, né? Eu vou fazer uma linha do tempo. Né? Eu até brinco que eu sou um homem do século passado, eu nasci na metade do século passado. Né? Eu acompanhei praticamente quase toda a evolução da humanidade em termos de tecnologia, voo espacial, mudança do tamanho dos aparelhos, né? A redução do tamanho dos aparelhos, TVs. Eu estava com a minha esposa no Extra anteontem, e uma TV que tem espessura de um caderno. TV de 75 polegadas, espessura do caderno. Eu falei, caramba, aquela TV de 29 polegadas antes pesava 30 e tantos quilos, né? Mudanças, né? É, Muito, né? E outra coisa, os últimos 10, 15 anos, uma mudança acelerada. Só que assim, a tecnologia mudou em cima de coisas que já existiam. E de repente é, descobriu que podia fazer coisa que não existia ainda. Quer ver, até na medicina, você viu, a redução do tempo de produção de vacinas, o surgimento de cosméticos, né? Para fazer coisa que só os médicos faziam antes, né? E aí? E também eu acho que assim, a questão da prestação de serviço de apoio. O que é isso? Hoje você não vai gastar mais para comprar coisa nova. Tem coisa que você pode reciclar e utilizar novamente. Hoje vale muito a pena você tendo um sapato bom, mandar no sapateiro, gastar 30, 40 reais e ficar com ele por mais um ano, do que gastar 100, 200 reais num sapato novo. Né? Esse é. repensar do recurso. E a criatividade é um recurso que ele é inteiramente inesgotável. Né? A criatividade só cresce quando desafiada. E é o que eu olho hoje. Não, tem desafios aí, a gente vai ter que mudar a forma de negócio. Eu mesmo já repenso minha maneira de trabalhar. Já vejo que eu tenho que estar mais presente na rede, eu tenho que estar mais presente em outras coisas, eu tenho que, sabe, diversificar minhas ações, porque tem públicos diferentes que às vezes podem consumir outras coisas. Que nem recentemente eu lancei meu primeiro livro. Em uma semana eu vendi tudo que eu trouxe. Eu comprei poucos, né? Pedi poucos para a editora, já estou pedindo mais. Em uma semana eu vendi todos, estou sem nenhum. Falei, caramba, eu nunca imaginei que esse mercado digital fosse tão rápido. E já tenho pedidos, né? Falei, então eu preciso trabalhar melhor essa ideia. Como outras pessoas também precisam trabalhar melhor essa ideia, entrar nesse mercado, explorar ele mais, ouvir mais os seus clientes. Que é um detalhe importante, o ouvir. Procurar as tendências ouvindo, não é você imaginando o que é, mas ouça. E o simples hoje é que está mandando, né? Assim, o simples, o adequado, né? Você vê, estão renegociando aluguéis, coisa praticamente impensável. Né? Renegociando aluguéis, questão de seguro, o pessoal está renegociando, né? Flexibilizando prazos de pagamento para algumas coisas que antes são mais complicadas. E aí eu vejo assim, eu, como todo brasileiro, eu acredito sempre em mudança. Eu nunca fui um cara de achar que não vai mudar, porque assim, a gente sempre encontra uma saída. Só que a gente precisa se juntar e compartilhar. O pessoal se juntou para fazer máscara, o pessoal se juntou para fazer Brainstorm, comida. né? É lógico, o pessoal se juntou para fazer comida para caminhoneiro. Por que a gente não pode juntar para resolver outras coisas, principalmente assim? Se cada um puder ter um pequeno negócio que empregue duas, três pessoas, e a gente tem 200 milhões de pessoas no Brasil, calculando que dos 200 milhões, pelo menos umas 40, 50% são empreendedores, teoricamente, né? Chutando. É muita gente. Se esses empreendedores tiverem condição de cada um empregar três, quatro pessoas, a gente resolve um monte de problemas.
E às vezes é coisa simples, é coisa assim, pontual, que não precisa ficar com a pessoa pendurada o mês inteiro. Você vai lá, produz, vende seu trabalho e anda, o outro revende e vai. E é assim que a economia cresce. É É como um verdade. mosaico, as peças podem não parecer iguais, mas daqui a pouco você junta uma com a outra, põe a colinha aqui, daqui a pouco está aquela peça bonita. Eu acho que nós estamos num momento desse, né, de estimular a criatividade, de ampliar a percepção de mundo. Ninguém mais faz nada sozinho, a gente já viu isso, né? Que nós estamos num momento em que a cooperação vai ser palavra de ordem. Você está cooperando comigo, me abrindo um espaço que eu não tinha, eu estou cooperando com você, falando um assunto que pode complementar o teu público. Eu posso ouvir de alguém que tem contato com você alguma coisa que vai trazer um conhecimento que eu não tenho, e a gente vai. A gente vai crescendo junto, né? O grande estímulo é isso, é saber que o conhecimento ele só cresce quando compartilhado. E a criatividade só se desenvolve quando ela é desafiada. Não existe criatividade que se desenvolve no silêncio, não, ela tem que se desenvolver no meio do ruído, da dificuldade. Né? E É, nós estamos num momento mágico, mágico. Eu falo para todo mundo, independente dos riscos, tá? Momento mágico. A gente vai ver muitas soluções acontecendo que a gente nem imaginava, que as pessoas simples estavam com essa ideia e de repente, pô, mas por que eu não vou falar sobre isso? Por que eu não vou fazer isso? Né? E de repente acontece. é verdade. Esse processo de reclusão e transformação que está acontecendo no mundo todo, ele houve uma mudança nos hábitos que eu acredito que Sim, sim, sim. acelerou essa tecnologia mais ainda, né? Você estava Sim, até sim, sim. mencionando essa questão de desenvolvimento de máquinas, aparelhos, que Sim. favorecem até o teletrabalho, enfim. Uhum. E você acredita que essa situação seria uma nova revolução industrial? Eu já venho falando disso há algum tempo. Em 2008, 2009, eu fazia uma palestra na Unip e falei do RH 2.0 na época, né? Comentei isso. E a gente está falando da Revolução 4.0. Talvez ela nem que se complemente, já entre uma outra revolução, tá? Porque o pessoal está se preparando para um mundo volátil, mas numa velocidade, essa velocidade dobrou, né? Essa velocidade dobrou. De que maneira dobrou? De repente é como se o jogo tivesse terminado e vai começar um jogo novo. Antes não, ia ter primeiro e segundo tempo, né? Hum, Agora não vai ter segundo tempo, a gente vai ter que se adaptar. Então, vamos lá. O que eu tenho enxergado, né, e acompanhado. As economias do mundo tiveram um grande baque. Nós estamos discutindo já há algum tempo a questão do envelhecimento da população brasileira. Mas tem países que a população é muito mais envelhecida e sofreu um baque muito maior. Quer dizer, para esses países, a questão da produção de bens, da produção de infinidade de coisas, vai estar muito comprometida, porque você não vai ter tanta gente para consumir e você vai ter uma demanda de mão de obra, teoricamente, de pessoas empregadas muito grande. Então, um jogo vai ter que ser feito aí para você suprir enquanto esse pessoal não produz. Né? E não é só questão de vender para a China, a Índia também precisa, tem gente demais nesse país e uma necessidade muito grande de alimentos, mas eles têm uma facilidade, a Índia tem uma coisa que nós não temos. Eles têm uma capacidade muito grande de produção de talentos. As universidades indianas são fantásticas, assim, e o engenheiro indiano, ele tem um nível altíssimo. E lá ele custa muito barato. Na Índia ele não ganha tanto. Então, assim, pode ser feito até algumas parcerias com a Índia e alguns outros países que possam precisar. E não é só no agronegócio, a gente tem outras áreas nossas. Nossa área de tecnologia ela já está assim, atravessando fronteiras. Nós já produzimos softwares, né, super avançados em algumas áreas e já somos procurados. Né? Eu falei esse pessoal do Mogno, eles já estão procurados por chineses e árabes, mas já assumiram, eles não têm condição de atender a demanda que já existe. Então eles não fecham o negócio porque já pois é. assumiram, nós não temos como atender. E nós temos outras áreas que também vivem essa realidade. Né? A gente não consegue atender ainda, mas nós já estamos caminhando. O que eu começo a perceber? Essa questão da mudança, né, desse cenário econômico, daqui a pouco vai gerar uma grande necessidade de compra de alimentos, de reposição, de manutenção de equipamentos, né? Tudo isso vai se tornar muito necessário. Então,
É preciso olhar para esse mercado. E às vezes olhar de uma maneira nova, né? Que é você fazer o que cientistas fazem com uma facilidade muito grande. Se juntam no mundo inteiro para produzir uma solução para um único país. Né? Eles trocam conhecimentos, né? E eu fiquei impressionado de ver o que os brasileiros já ajudaram na pesquisa do Covid, né? Que é o maior volume de dados para a pesquisa do Covid está sendo aqui. Assim como para a pesquisa do genoma humano, nós demos 26% do total das pesquisas feitas, nós contribuímos com tudo isso. Foi a maior contribuição dentro da pesquisa. E para minha felicidade, eu conheci um professor da FATEC, que o filho foi um dos líderes da pesquisa. Ele mora nos Estados Unidos, foi um dos líderes, e o pai comentou comigo, né, que o quanto o filho trabalhou e quanto feliz ele se sentiu por ser brasileiro e estar nisso. Então, eu acho que é um momento nosso até de elevar a nossa autoestima, né, de olhar e saber, não, nós conseguimos navegar contra a maré e conseguimos bons resultados. Nós precisamos manter os resultados conosco, nós precisamos nos sentir donos do resultado que nós vamos conseguir. Então, eu acredito também em uma mudança de pensamento na questão da mobilidade urbana, isso tem que ser repensado, na prestação de serviço tem que ser pensado, mudança em termos de agilidade, evitar aglomeração, não só por saúde, mas questão também de desgaste emocional que a gente passa, às vezes, perdendo tempo para fazer coisa tão simples. Pois é. Né? E o detalhe também, né? Os prestadores de serviço, eles vão ser muito exigidos. Eu acho que talvez tem muita coisa para ser melhorar, principalmente na nossa região. Né? Que parece que o pessoal às vezes presta serviço como se estivesse fazendo um favor, e assim, mesmo recebendo, não se importa com a qualidade do que estão fazendo. É uma queixa geral que eu acho que a gente tem que repensar. Né? Agora, de outra forma, né? Os professores também, dentro das universidades, das escolas técnicas, eles têm que buscar um alinhamento com a realidade, né, presente. Não pode pensar em ensinar o que eles sabiam no passado. Tem que pensar o que hoje a gente precisa ensinar para ser um instrumento básico ou o necessário para esse aluno, quando for para o mercado de trabalho, ele tem uma adaptação mais rápida. Né? O que é preciso. E a coisa mais importante é comportamento. Pois é. Que não é o mais fácil de mudar, né? Não, não. Muito pelo contrário. Quem é mãe, quem é pai, né, quem é professor sabe muito disso. Mas eu acho que comportamento é uma coisa interessante que só muda com bons exemplos. Né? Eu defendo há algum tempo a mudança da metodologia de ensino nas escolas, principalmente a partir da quinta, sexta série, já começar a trabalhar com andragogia. O aluno tem que aprender fazendo. Ele não pode mais ficar naquele negócio de você contar a história. Que nem, por exemplo, você vai dar aula de história do Brasil, ele tem que estar num ambiente que, sabe, tem que conhecer esse ambiente. E se você não pode levá-lo, tem jogos que podem mostrar as batalhas, ele pode entrar nas batalhas, ele pode combater, entender como é que era o momento, que a tecnologia permite isso, a realidade aumentada permite isso. Né? De outra forma, a maneira de educar usando os recursos tecnológicos, não só dependendo dos recursos, mas também levando o aluno a saber que ele pode buscar o que está ali nos recursos, ele pode criticar o que está ali, ao invés de simplesmente copiar e colar. Né? Perfeito. Perfeito. E é isso que a gente precisa. Utilizar a tecnologia a nosso favor, né? Sim. E com relação à inteligência artificial, inclusive vou até fazer um adendo aqui sobre uma profissão que está usando muito, que é odontologia. E eu fiz até uma entrevista aqui com uma dentista aqui da Baixada Santista, que é a Thaís, e ela mostrou como funciona um software que faz uma análise de toda a arcada dentária e já faz a projeção, já mede tudo, o aparelho, como vai ser, a projeção, quanto tempo seus dentes vão ficar bons, e é isso. E te dá um vídeo e você já fala, nossa, então, você acredita que a inteligência artificial ela seja uma tendência também aqui no Brasil? Já é. Tem algumas áreas que já estão usando isso com excelência. Eu estava vendo uma matéria na TV recente do pessoal do Rio de Janeiro que está usando impressoras 3D para uma infinidade de atividades. Eles têm ajudado muito, alguns setores, inclusive. Você tem o uso da inteligência artificial, por exemplo, na biotecnologia.
Né? O que é isso? Produção de próteses, né? Produção de uma infinidade de elementos para ajudar pessoas que têm limitação de movimento. Né? Você tem o uso da inteligência artificial, por exemplo, no monitoramento do trânsito. Né? Se usa muito isso hoje. Tanto é que São Paulo está na dianteira de muitas cidades do país, porque, assim, independente de toda a confusão que está tendo política, mas se implantou sistemas altamente evoluídos em São Paulo de controle do trânsito e de outras coisas, né? Que permite, assim, soluções rápidas ou, às vezes, decisões tomadas rápidas, porque os relatórios não demoram, né? Eu vejo que algumas áreas precisam disso, que nem eu já sugeri lá na FATEC, o uso desse tipo de coisa para poder mostrar para o aluno, por exemplo, como é que é o interior do navio. Porque muitos estão fazendo gestão portuária, mas nunca entraram num navio, não sabem como é que é. Eles vão ter na teoria. Então, de repente, os tipos de navio que existem são vários tipos diferentes, para vários tipos de cargas diferentes. Então, de repente, o aluno poder fazer uma viagem dentro do navio. Né? Ou ele mesmo poder ir para um laboratório e desmembrar o navio. Né? Tá lá o sistema, ele desmembra o navio. Ele separa por partes, ele vê direitinho. Eu fiquei também sabendo isso no ano passado, que desenvolveram um scanner lá em Israel, que permite, por exemplo, você fazer mais do que uma tomografia, você poder fazer a leitura do corpo do indivíduo e identificar aonde existe determinado tipo de lesão ou tumor ou alguma coisa assim. Você, exatamente no uso do scanner, você simular a cirurgia ou a remoção que está a ser feita. Uau! Perfeito. Impressionante. Então, assim, eu acho que tem muita coisa chegando. Né? A gente está vendo aí carro sem motorista, né? O pessoal já falando disso. Nossa, verdade. Medicina remota, de repente a pessoa lá nos Estados Unidos ajudando um cara da USP aqui a fazer uma cirurgia, o cara manuseando o equipamento lá e cortando o paciente aqui. Aqui. Né? Eu falo para você, eu amo isso. Eu acho assim demais. Eu estava assistindo o Shark Tank, o menino mandou um Nossa. vídeo de uma mulher de O Curitiba, exoesqueleto? exoesqueleto, e aquele outro projeto dela de você Maravilhoso. sentir o aroma, É maravilhoso. brasileira. Isso a gente tem que ver, é esse povo que a gente tem que ver. E também tem, teoricamente, o Zezinho da esquina lá, que sem tecnologia nenhuma, ele desenvolve algumas coisas para solucionar problemas, desenvolve um equipamento que resolve um monte de coisinha, e a gente tem que olhar, sabe? Tem que valorizar esse pessoal tem que ter linha de crédito, esse pessoal tem que ser respeitado, sabe? Então, assim, eu acho que, como eu falei, aquela questão do menos melhor, olhar para o menor para olhar para o maior. Né? O ganho em escala de produção ele só vai vir quando, por exemplo, você testar um equipamento, e às vezes o teste acontece da maneira mais simples. Você vai no local onde as pessoas precisam, mostra, a pessoa usa, ela vai dizer se está bom ou não está, e acabou. E dali em diante você anda. Né? Nada de fazer um alarde de imprensa, televisão, não, você tem que botar para funcionar. Né? E a gente está vendo muita gente aí. Eu vi uma matéria 2 anos atrás e eu caí o queixo. Um senhor analfabeto do interior do Nordeste, lá do meio do Nordeste, que montou um sistema sofisticado dentro do sítio dele, que vai desde o bombeamento de água à geração de energia, tá? Geração de energia elétrica, usando roda de bicicleta, usando um monte de coisinha. E aí perguntaram, você estudou? Não, eu nunca fui para a escola. Como é que você desenvolveu isso? Eu fiquei curioso, fui testando uma coisa e outra, e de repente eu tenho isso aqui. E num Deu um local que assim. hiperfoco nele. Não, eu acho que é isso, a gente está precisando desse choque. Né? De falar, não, nem tudo a tecnologia responde. Eu posso alimentar a tecnologia, como eu posso me alimentar dela, mas primeiro começa em mim, como ser humano, na minha capacidade de criar, na minha capacidade de enfrentar desafios. Que é uma das competências agora para o século XXI, a capacidade de resolver problemas complexos. Entende? E Essa capacidade. a tecnologia ela vem para ajudar, mas sempre vai precisar de uma pessoa para acompanhar, né, aquela informatização, aqueles aparelhos, acompanhar as informações, analisar as Sim, informações, né? filtrar. Que nem o Sempre vai Paulo precisar colocou de um aqui a questão da profissional. seleção feita remotamente, até cortando rapidamente você. Mas, Você faz isso, mas você precisa ter uma pessoa ali que vai ter o feeling de fazer a leitura, de captar a essência daquilo, às vezes chamar a pessoa para entrevista, porque você leu, filtrou em alguma coisa em você, deu sinal, não, vamos chamar essa pessoa, né? E
simplificar o trabalho. Seleção feita remotamente simplifica pra caramba. Hoje, aqui em Santos já começou a ter, até uns 2 anos atrás não tinha, portaria remota. As empresas vendendo um sistema de porteiro remoto, em que você tem uma central que administra o seu prédio. Já tem, é verdade. Eu tive um em São Paulo, uns 4 anos atrás, que eu achei interessante. Eu fui visitar um amigo meu, e na portaria, né, eu chego, uma voz pergunta, né, quem eu sou, o que eu ia fazer direitinho. Tinha até uma pessoa ali perto para fazer um servicinho, que até dava uma mão, mas na realidade todo o sistema eletrônico. E o legal é que tem reconhecimento facial, né? Você pode saber quem esteve, quando esteve, como esteve. Perfeito. Né? E vou até fazer um comentário aqui, que eu vi que o Paulo colocou, né? Seleções feitas remotamente com inteligência emocional auxiliando na triagem. Esse vai ser um assunto que a gente vai abordar na próxima live, né? A gente vai falar sobre legal. como os processos seletivos dentro das empresas, né, vão acontecer, ou pelo menos o que a gente acredita, né, que vai acontecer, sim. de acordo aí com o que a gente está observando no mercado. E aproveitando até a sua formação que você fez, a gente só tem mais 5 minutinhos. Olha como passa voando uma hora. Impressionante. Rapidinho. Mas eu vou falar bem rapidinho aqui para a gente depois poder finalizar. Até a sua formação, Djalma, que você fez no DISC, né, no teste comportamental, recentemente eu fiz um ADV, também achei excelente. Acho que eu nunca fui analisada de uma forma tão clara quanto a inteligência artificial fez. Mas foi preciso uma profissional para me esclarecer sobre os resultados e me acompanhar, né? O coach, é uma mentoria. Então, realmente, eu acredito que a gente precisa, sim, pode utilizar desses recursos para melhorar, assim, adequar melhor, talvez, um profissional a uma determinada empresa, de acordo com os valores, ou, de repente, a um determinado cargo, enfim, tudo isso, né? Olha, Beatriz, até finalizando, assim, concordando com você, eu acredito que as pessoas que trabalham em seleção terão que ter uma formação um pouco mais aprofundada do que simplesmente triar currículos. Né? Tem que ter uma formação com enfoque na inteligência emocional. O Paulo corrigiu aqui, tem que conhecer um pouco também da inteligência artificial, porque, na realidade, assim, você trabalha com algoritmos, e eles se baseiam no quê? Num mapeamento do número gigante de pessoas com perfis semelhantes e projetam tendências, porque isso é avaliado, leva anos, né? Já existe um teste brasileiro, eu estava vendo ainda agora há pouco, que é mais recente que o DISC, e o MTBI também, que é outro modelo, né? Em que dá resultados bem próximos assim do real. E eu acho que assim, todo mundo precisa fazer uma avaliação dessas competências, todo mundo precisa, no momento, só quer fazer isso. Eu todo ano faço. Tinha que ser obrigatório, sabe? Nasceu na Terra, quando você fizer tantos anos, você vai ter que fazer, sabe? Fazer, tem que saber, porque às vezes a pessoa acha, não, o que você vai ser quando crescer? A pessoa chuta, e às vezes não, ela já tem uma naturalidade e alguma coisa que ela pode desenvolver. E eu acredito mesmo, assim, tem que melhorar a formação desse profissional que faz seleção de pessoal, tem que melhorar a formação desses líderes gestores, eles têm que conhecer, eles têm que ter um domínio desse conhecimento de competências, né? E outra coisa importante, isso não está desligado do mundo lá fora, que envolve a psicanálise, envolve sabe, psiquiatria, N coisas. Nada disso está desconectado. É que as pessoas precisam entender. Não é um mundo à parte, é um mundo que depende desses resultados, né, do que acontece lá fora. É preciso ter profissionais diversos interagindo, trocando informações, para que assim você consiga ter um perfil mais adequado dessa pessoa que vai estar lá dentro da sua empresa. Entende? Não deixar tudo na mão de um só. Então, o processo seletivo tem que envolver todo mundo da empresa. Gestores de várias áreas, o próprio gestor da área, o pessoal do RH, que tem que ser o maestro. Na realidade, o pessoal do RH vai ter que reger uma orquestra em que vai fazer a seleção de um talento para poder tocar nessa orquestra. Você entende? Mas tem que dar responsabilidade para o seu gestor, o seu líder, que vai ser a pessoa que vai conviver. E tem que conhecer o perfil desse gestor também. É preciso ter esse DISC, ou esse MTBI, ou qualquer outro DS desse gestor para saber quais são as competências que esse gestor carrega, tá? Suas competências comportamentais, como é que são, socioemocionais, como é que são, para saber que tipo de pessoa. Hoje se fala muito no fit, né? No fit comportamental, que é o seguinte, os valores que essa pessoa tem, que está chegando à empresa,
de que maneira eles são correlacionados com os valores que a empresa já prega. Tá? Então, você faz uma triagem baseado nisso também. Então, é muito mais fácil você ter a pessoa se adaptando à empresa e a empresa se adaptando a ela do que só pensando nas competências técnicas. Né? Perfeito. Djalma, amei o nosso bate-papo hoje. Mal posso esperar pelo bate-papo do próximo domingo, às 5 da tarde, sobre essa nova forma de selecionar o pessoal, né, de gestão de talentos. Sim. E Lindo. quero te agradecer novamente por você ter aceitado esse desafio aqui, de conversar ao vivo no programa Vidas e Profissões. E quero que você deixe, então, seus contatos para que o pessoal que esteja nos assistindo consiga te alcançar com alguma dúvida, enfim. Beleza. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo, pode usar o meu WhatsApp, que é aqui de Santos mesmo, é 13 981 13 3654. Tem o meu e-mail da MQS Consultoria, né? djalma@mqs.com.br, né? São os dois que eu mais posso utilizar. E de outra forma também, assim, eu publico artigos no LinkedIn, eu comento, né, algumas coisas que eu vejo lá, estou sempre presente. O WhatsApp eu respondo sempre, eu nunca deixo ninguém sem nenhuma resposta, né? E o mais interessante, né, eu acho que nós temos que nos preparar para ter uma proximidade diferente. Agora a proximidade vai ter que ser muito mais autêntica, né? Com certeza. Vai ter que ser muito mais autêntico assim. Nós precisamos dar as mãos, nós precisamos estar juntos, nós precisamos compartilhar, quebrar as barreiras, né? As barreiras que nascem na nossa mente e avançar. Eu acho que nós só temos que avançar, não dá mais para ir para trás. Só temos que avançar. E avançar feliz, né? Porque assim, a felicidade ela vem justamente daquilo que nós construímos. Eu acho que o nosso alicerce já está ficando muito mais firme do que era há 4 meses atrás. Nossa, agora, nem fala, nem fala. Eu estou feliz. A gente volta para aquela parte que você falou, né, do autoconhecimento. Ele é importante para tudo, para tudo. Tudo. Eu digo para você que assim, o Paulo até corrigiu meu e-mail aqui, né? Eu digo para você que a mudança, ela vai ocorrer quer queira, quer não. Né? Agora, o grande interessante é que nós faremos com essa mudança. Acho que o gostoso está aí. Estamos aprendendo, estamos mudando conceitos, né? Algumas coisas ruins, elas se acentuaram, a gente sabe, a violência doméstica cresceu e tal, mas é hora de refletir, né? Por que chegou nisso? Porque já existia antes, ela não nasceu agora. Agora, quantas coisas boas não nasceram? Pessoas que descobriram habilidades, que estão fazendo negócios, quando nunca tinham pensado em fazer negócio na vida. Jogador de futebol que descobriu que estava comprando uma esfirra feia pra caramba, resolveu montar, fazendo delivery. O cara não está jogando, está ganhando dinheiro e assim fazendo pessoas felizes, né? Outra coisa, pessoas fazendo lives maravilhosas, né? Que eles pegam as coisas bacanas, né? Pessoas se posicionando diante de coisas de uma maneira muito consciente. A gente sabe que existem os extremos, mas tem pessoas muito conscientes falando de assuntos relevantes, né? Eu acho assim, nós estamos passando por um filtro, aqui nem o café, né? Você pode dar a mesma quantidade de pó e água para várias pessoas. O sabor do café vai ser diferente, que é isso que vai acontecer. Os aprendizados serão diferentes, não vai ter nada uniforme. Mas uma sementinha nasceu. Né? Como diria o Milton Nascimento, nada de novo será como antes, né? Então tudo tende a ser diferente. Agora, os hábitos eles precisam mudar. Não adianta. Como diria o Einstein famoso, né? Loucura mesmo é querer fazer coisas diferentes, pensando sempre da mesma forma. Com certeza. Então, eu acho, para mim, assim, está desafiador. Eu estou feliz, assim, pelas possibilidades. Eu sei que nem todas podem se concretizar, mas só de sentir a possibilidade de fazer algo que nunca foi feito, ou fazer uma coisa que eu já fazia de maneira melhor, eu agradeço. Eu agradeço a cada minuto, porque, assim, eu nunca imaginei que chegasse nesse ponto. Assim, caramba, agora é hora de usar as armas que a gente tem. Ninguém vai me dar, mas eu posso fazer alguma coisa por alguém. Posso fazer alguém feliz, eu posso mudar alguma coisa. Então é isso que eu trago de coração, assim, com muita alegria, com muita gratidão por você, pelos amigos que estão vendo a live. Isso não tem preço para a gente, isso que me impulsiona, meu combustível está aí. Né? E a sede de aprender, de conhecer coisa nova, de avançar, de sentir o sabor de coisas diferentes, isso me toca muito. Esse é o Djalma que você conhece. Esse é o Djalma! Esse é o Djalma que você conhece. Obrigada por ser o Djalma, parabéns. Fico muito Obrigado, feliz por ter a oportunidade de ter conhecido você e por você ser uma pessoa assim tão bacana, disposta a compartilhar o seu conhecimento. Parece algo tão simples, né? Tão óbvio,
mas acredito que ainda tem muitas pessoas que precisam trilhar esse caminho, né, para conseguir realmente ajudar a humanidade aí a evoluir, para que todos nós consigamos atingir esse, não sei, esse novo degrau, né, conseguir juntos. Eu sempre falo isso, né, juntos nós somos mais fortes, então Muito vamos forte. nos unir, sim, sempre que Isso. for necessário, sempre que a gente puder, né, em prol Precisamos nos do ouvir e bem dar as maior. mãos, né, Beatriz? Precisamos nos ouvir e dar as mãos. Tem um ditado africano que diz assim: eu sozinho vou mais rápido, eu com os outros vou mais longe. Né? Então, eu acho que nós precisamos disso. Vamos juntar as mãos, né? Vamos ouvir uns aos outros, conhecer os sonhos dos outros. Às vezes eles se encaixam com os nossos de alguma forma. Eu já estou fazendo uma infinidade de parcerias com algumas pessoas que eu nunca vi na vida, que fizeram contato, conversaram comigo, trouxeram as suas ideias. Eu falei, caramba, isso casa com o que eu gosto. Né? O lançamento do meu livro foi um caso desse. Eu descobri uma amiga que tinha publicado, que falou de uma pessoa, eu conversei com a pessoa tem um projeto, esse projeto já atendeu um monte de gente, várias pessoas. Né? Uma pessoa extremamente simples, prática, que ontem já me passou uma ideia muito bacana, né? De ter um registro do ISBN, que é como se fosse a minha certidão de nascimento dentro do universo literário. Né? Porque esse é um registro simples, eu entrei por uma porta, agora eu posso ir um pouco mais além, a hora que eu quiser. Eu falei, caramba, onde eu imaginava isso há uns anos atrás? Era difícil pensar nisso. Era impossível pensar em fazer alguma coisa do gênero. E tem muita gente fazendo, até o filhinho dela, de 12 anos, já tem vários livros publicados. Ai, que Gente, que lindo. coisa linda. E eu estou falando isso de coração aberto, né? Já estou com alguns títulos aí para serem lançados, né? Ainda este ano, já estão prontos, estão na fase de preparação. Onde eu imaginava isso há 10 anos atrás? Não? E as pessoas se juntando, uma ajudando a outra, quebrando barreiras. Então, assim, nós só vamos sair dessa crise, não é botando fogo em Brasília. Não, não. A gente tem que pegar, juntar as mãos e falar, não, agora nós vamos avançar. E quem quiser que nos acompanhe. Não vamos Perfeito. esperar mais. Perfeito. Acho que é assim, trabalhar, produzir, criar, né, enfrentar as barreiras juntos, né, fazer coletivos para produzir as coisas, para discutir. Né, isso sim. Né, isso faz a diferença, isso faz o país ficar mais forte. O dinheiro circula, as pessoas se realizam, né, as famílias se juntam. De repente você pode ter uma família produzindo determinadas coisas, a família inteira produzindo e tocando barco. E é isso que nós precisamos, acreditar naquelas pessoas que fazem, como você, como eu, Paulo e outras pessoas que estão aqui assistindo, que já fazem, já realizam. Né? Não esperar dos outros, não. Nós podemos nos juntar e sermos mais fortes. Então, sozinho a gente chega mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. Com Isso eu certeza. aposto. Ai, gratidão novamente. Muito Também. obrigada. E para o pessoal que está nos assistindo, caso vocês não tenham conseguido assistir desde o início, essa live vai ficar disponível aqui no IGTV, na íntegra, e posteriormente no YouTube, no canal Vidas e Profissões. E no próximo domingo, às 5 horas, novamente, vamos conversar mais um pouquinho sobre o mercado de trabalho e com foco, na realidade, na nova forma de selecionar, né? Nos novos processos seletivos e como que os candidatos, teoricamente, vão se destacar, no caso, para as oportunidades que estão surgindo. E não serão poucas. Que não serão poucas. Não serão poucas. Muito Beleza. obrigada. Um Obrigado você abraço a também. todos aí, um ótimo restinho de domingo e uma boa É. semana também. Aproveitem bem a sopinha ou o fondue, que o tempo está próprio para isso, né? Pois é, pois é. Tem que aproveitar mesmo. Aproveita mesmo, tá? Valeu, Até Beatriz. Muito mais. obrigado, viu? Eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado por assistir também. Um beijo, até a Valeu. próxima. Até mais.